Oi pessoal, estou aqui agora com o quarto banco de atividades de matemática. Então vamos lá. A primeira atividade de matemática é aquela das combinações que a gente já viu, já mostrei para vocês na lousa, que vocês podem ou desenhar ou somente multiplicar, tá? Eu gosto de fazer multiplicação porque eu não sei desenhar. Então, por exemplo, se eu tenho 3 tipos de sorvete e 2 tipos de cobertura, eu faço 3 vezes 2, aí eu vou ter 6 combinações, tudo bem? Então, 1, o 2, o 4, o 5, vai dar só de combinações. Aí depois, o que eu quero que vocês se atentem é na número 4, que faz uma forma diferente. Claudete quer que em sua casa de sucos naturais, os clientes, ao solicitarem um suco que pode ser servido em copos de 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio ou grande, tenham 30 possibilidades. Então, já dá a possibilidade, tá? Diferentes de realizar o pedido. Qual deve ser a quantidade de suco que deve ser oferecido? Você faz a operação inversa. Que número que... você tem 3 tamanhos de copo. Que número que vezes o 3 vai dar aqui, ó. Quer ver? Claudete quer tal, qual deve ser a quantidade? Qual o número que vezes o 3 vão dar 30 possibilidades? 3 vezes 10. Então, significa que vão ter 10 tipos de suco, tá? Você faz a operação inversa aqui. Tudo bem? Atividade, voltando, daqui para trás é tudo combinações. Ou vocês desenham ou vocês multiplicam. Matemática tá muito fácil, tudo bem? Atividade 2, leia em voz alta cada um dos números abaixo e depois escreva por extenso. Que número que eu vou ter que escrever por extenso, Pro? 85.002, não é assim que eu leio? Aqui na frente eu escrevo 85.002. Aqui eu vou ler 20.567. Na frente eu vou escrever 20.567. 81.540. Na frente eu vou ler 81.540. 128.827. Eu escrevo de novo, 128.827. Então, aqui, eles deram os numerais e vocês vão ler em voz alta e escrever como se lê, tudo bem? A número 2 é ao contrário. Eles deram para vocês como é que se lê e você vai colocar quantia. Só que presta atenção. Está falando aqui em dinheiro. Então, ó, R$3.078,40. Você vai colocar o R de real, tá? Você vai colocar o R de real, o S com um corte no meio só, que é o símbolo do dinheiro. Você vai colocar 3,078,40. Embaixo, 450,90. Eu vou colocar o R de real, o símbolo do dinheiro que é um S e um corte no meio, e vou colocar o 2,450,90. O C, R$5.078,20. De novo, R de real, S, que é o símbolo do dinheiro com um corte no meio, põe o 5,078,20, que é o 20, tá? Número 3. A soma de 3 números é 340, de 3 números. A primeira parcela é 120. E a segunda parcela é metade da primeira. Então, qual é a metade de 120? 60.
tá? Aí eu já sei que a primeira vale 120 e a segunda vale 60. Então, 120 mais 60 é igual a 180. Qual que é a terceira parcela? Eu faço 340 menos 180. Aí eu vou achar aqui qual é a terceira parcela. B. Qual é o dobro do maior número de dois algarismos diferentes? O maior número de dois algarismos diferentes é o 98. Por quê? É o 9 e o 8. Pronto, mas o maior número é o 99, só que tem que ser diferentes. Então, é 98. Se está pedindo o dobro, eu vou fazer 98 vezes 2 e vou achar o resultado. Qual é o sucessor do menor número de 3 algarismos diferentes? O menor número de 3 algarismos diferentes é o 102, o 1, o 0 e o 2. Quem vem depois do 102? O 103. Então, é só pôr o 103 aqui. Qual é o triplo do sucessor de 254? O sucessor é quem vem depois. Quem vem depois do 254? O 255. Aí eu faço 255 vezes 3, que vai ter o resultado aqui, tá? Número 4. Relacione algumas unidades de medidas de tempo. Pessoal, um dia tem 24 horas. 48 horas, então, correspondem a 24 mais 24, 48. 2 dias. Tudo bem? 5 horas equivale a quantos minutos? 1 minuto são 60 segundos. Então, eu vou fazer 5 horas, tá? Equivale a quantos minutos? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. 5 horas, então, vai ter 60 vezes 5, eu vou achar a quantidade de minutos. 240 equivalem a quantas horas? Bom, minuto, 240 minutos. 1 hora tem 60, então eu faço 240 dividido por 60. Eu vou achar o número de horas. E 5 minutos equivale a quantos segundos? Se um minuto tem 60 segundos, 5 vezes 60, eu vou achar quantos segundos? 1 hora equivale a quantos segundos? Então, vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, eu faço 60 vezes 60. Tá? A número 5, muito fácil. Calcule o resultado das multiplicações. Então, você vai lá e coloca 54 vezes 32. Primeiro, você multiplica o 2, que está na casa da unidade. Depois, você põe um sinalzinho de mais ou 0 na casa da unidade e multiplica o 3. Aí, vai aparecer o resultado. Mesma coisa embaixo. Eu pego 127, o maior número eu coloco em cima, vezes 54. Eu multiplico o 4 primeiro, depois eu coloco um sinal de mais ou 0 na casa da unidade e multiplico o número que está na dezena, que vai ser o 5. E somo e vou encontrar o produto, que é o resultado da conta de vezes, da multiplicação. A número 6 é muito fácil, é tabuada. 6 vezes 9, 54. 5 vezes 7, 35. 8 vezes 4, 32. Aí vai, 5 vezes 8, 7 vezes 8. 9 vezes 2, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 5 vezes 3. Isso daí vocês sabem, né? Aí a número 7. Descubra o número em que cada menino está pensando. Então, o número que o menininho do Roberto está pensando é o seguinte: o número que estou pensando tem 1000 unidades a menos que 27.009. Bom, 27.000, então ele está na unidade de milhar. Põe um a menos aqui, quanto vai ficar? 26.009. O Roberto está pensando no número 26.009, tá? Agora vamos aqui do lado.
Aqui do lado nós temos o José. O número em que eu estou pensando tem 2 dezenas a mais que 3.324. Qual é o número que está na casa da dezena? O 2. Eu vou colocar mais 2 dezenas a mais, vai para 4. Que número o José está pensando? 3.344, tá? Atividade 3, vocês fizeram em casa. Vocês fizeram todos os moldes em casa, os moldes dos prismas, e depois a gente fez na sala de aula, tá? Fechando moldes. Para a aula de matemática, o professor Antônio levou para a sala de aula vários moldes como os que aparecem a seguir. Então, aparece aqui, né, que eu tô com colorido, né? Azul, vermelho, amarelo, verde e o rosa. Embaixo, coloca assim, Ricardo escolheu o molde, escolheu o vermelho, recortou as linhas tracejadas, que a gente chama de arestas, dobrou e colou as abas. O molde que Ricardo escolheu lembra a planificação da superfície de um sólido geométrico, um prisma de base pentagonal, tá? Agora vamos lá. Por que pentagonal? Pentagonal são 5, tá? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. A base tá aqui embaixo, lembra disso? Agora, eu vou fazer um pouquinho com vocês, porque isso a gente já fez na sala de aula, eu só vou recordar. Quantas faces? Faces são os lados. Tem o prisma de base pentagonal? Tem 7. Quantas arestas eles têm? Eles têm 15. Quantos são os vértices? 10. Nesse prisma, há 2 faces pentagonais iguais. Elas são chamadas de bases do prisma. Quais são as figuras geométricas planas que formam as bases desse sólido? Polígonos. Por que chama? Pentágonos. Por que chama pentágonos? Porque se eles são pentagonais, eles têm 5 lados, tá? O molde que a Adriana escolheu lembra a planificação da superfície de um prisma, da base triangular. O molde que Sueli pegou lembra a planificação da superfície de um prisma de base hexagonal. A gente já viu tudo isso em sala de aula. Vocês estavam com os moldes, inclusive, que vocês fizeram em casa. Aí vem lá, preencha. Um prisma de base triangular tem quantas faces? 5. Quantas arestas? 9. Quantos vértices? São os pontinhos? 6. Quantas faces tem um prisma de base pentagonal? São os lados? 7. Quantas arestas? 15. Quantos vértices? 10. Um prisma de base hexagonal tem quantas faces? 8. Quantas arestas? 18. E quantos vértices? 12. Por que esses prismas são classificados como poliedros? Porque eles são formados apenas por polígonos. Lembra as características de polígonos? São figuras geométricas planas. Outros moldes. Mariana e Rodolfo escolheram moldes que, depois de montados, lembram sólidos geométricos que você já estudou. Observe o molde fechado que cada aluno construiu. Então, tá aqui, ó. Isso é o quê? Um quadrado, né? Mas, na verdade, ele é um cubo. Aqui, um paralelepípedo. Depois, tem as 2 planificações aqui embaixo. O cubo de um prisma tem todas as faces quadradas, todas iguais, tá? E o bloco retangular também é um prisma. Ele pode ser quadrado aqui, ó. Ou ele pode ser retangular, que as medidas não são iguais de todos os lados. Explique por que o cubo e o bloco retangular são classificados como poliedros. Porque são as suas superfícies, aqui ó, são formadas apenas por polígonos. E o que são polígonos? Polígonos são figuras fechadas, formadas por semirretas.
Que tal desenhar as 11 possíveis planificações da superfície de um cubo? Então, a menininha aqui do lado, ela já desenhou, ó, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem que desenhar também de uma forma diferente. Como você pode pegar? Você pode pegar 3 assim, ó, na horizontal e volta aqui e baixa mais 3. 3 mais 3 vão ser 6. Agora vamos fazer um outro jeito de ser 6. Vamos pegar 2 aqui, pinta essas 2 aqui. Desce dessas 2 aqui, desce 4, ó, 4, 5 e mais uma aqui do lado, 6, tá? É só você fazer um molde formando, tem que ter 6. Eu posso fazer em formato de cruz, ó. Eu desço 4, 1, 2, 3, 4, fecho. E aqui no meio eu fecho um de um lado, um do outro. Eu vou ter 4, 5, 6. Tá? Tá faltando mais 5 planificações para vocês fazerem. Agora sim, agora vem uma matéria que ainda a gente ia chegar nessa matéria no livro. Uma ideia de volume. O que é volume? Volume é a quantidade que eu tenho dentro de alguma coisa, tá? Isso aqui são volumes, volume de caixa. O professor Antônio aproveitou as caixas vazias de suco que havia na escola para fazer uma atividade com os alunos. Eles deveriam fazer construções empilhando caixas de suco, tá? Aí, observe as construções e escreva quantas caixas de suco cada aluno usou. Então, vamos lá. A Joana, 1, 2, 3, 4. Concorda comigo? Então, eu vou lá embaixo e coloco, Joana usou 4 caixas. Agora, vamos lá no Marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. O Marcos usou 6. Onde é que está o Marcos? O Marcos está aqui, ó. O Marcos usou no terceiro, 6. A Regina usou 3, 2, 4, 6. Eu vou lá na Regina, a Regina também usou 6. Agora vamos no Ronaldo. Presta atenção no detalhe do Ronaldo. Dá para você perceber que tem caixas atrás, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo dessa aqui, 6. E aqui em cima, 7. Não esqueçam de reparar que tem caixa embaixo. Então, eu vou lá no Ronaldo e coloco 7 caixas. Aí eu vou lá na Marisol. A Marisol, então eu conto. Se tem uma caixa em cima, significa que tem outra aqui embaixo. Então, vamos lá. 1, 2, a terceira está embaixo daquela ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embaixo mais uma 9, a da frente 10 e a do lado 11. A Marisol usou 11. Pessoal, presta atenção, não posso esquecer de contar as caixinhas que estão escondidas, que estão atrás, mas dá para você ter noção, já que tem uma em cima, tá? Durante a atividade, o professor Antônio perguntou: qual dessas construções ocupa mais espaço? Ou seja, qual dessas construções tem o maior volume? Qual é a sua resposta? Qual que tem a maior volume? É a da Marisol, não é? Porque a Marisol usou 11 caixas. Leia a explicação do professor Antônio. Considerando uma caixa de suco como unidade de medida, a construção de Joana tem 4 unidades de volume. 1, 2, 3, 4. Agora, considere a caixa de suco como unidade de medida e determine o volume da construção dos outros alunos, como no exemplo. Então, a Regina, 6 unidades. E o Ronaldo, que a gente contou lá mesmo, 7. E o Marcos, 6. E a Marisol, 11. A construção de qual aluno tem o menor volume, que usou menos caixas? A da Joana, que usou somente 4. A número 5.
Compare as construções de Marcos e de Regina. O que você pode dizer sobre o volume dessas construções? As construções, vamos lá, do Marcos, vamos lá para cima de novo. Do Marcos, tá aqui, ó. E da Regina. As construções são diferentes. Um fez só na vertical, uma em cima da outra, e outro empilhou duas de cada, tá? Então, qual a resposta que eu vou dar lá nessa pergunta aqui, ó? Comparando as duas. Elas são diferentes as construções, mas o volume é o mesmo. Marque com X na construção que tem o mesmo volume que a construção da Marisol. Quanto que a Marisol tinha mesmo? 11. Qual tem 11? Vamos ver se aqui tem 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa não é. Agora vamos lá nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é só marcar um X nessa que tem 11. Atividade 6. Empilhamento de cubos. Descubra o volume de cada empilhamento, considerando o quadradinho, o cubinho, né, como unidade de medida. Então, vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Embaixo tem mais uma, 8. Então, tem 8. Vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Então, são 10. Vamos na terceira agora. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Na quarta agora, ó. 3, 6. Olha aqui, ó. 9, 12, 15. De 3 em 3. 15 eu vou colocar aqui. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, embaixo, 4, 5, 6, 7. Aqui, 2, 4, 5. Vou colocar 5. Uma unidade para medir. O cubo representado a seguir tem arestas medindo 1 centímetro de comprimento. Dizemos que o volume desse cubo é de 1 centímetro cúbico. Cúbico é algo que é elevado a 3. Quando vocês verem um 3 em cima de alguma medida, você lê cubo. Lembra que a gente começou a ver de que tinha elevado a 2, que era quadrado, mas aqui é cúbico, então é o 3. Também podemos dizer que 1 centímetro cúbico é a medida do volume de um cubo de arestas, medindo 1 centímetro. Indicamos 1 centímetros cúbicos assim, 1 cm, que é a sigla, a abreviatura de centímetro, e 3 porque é cúbico. Agora vamos lá. Considerando o cubo como unidade de medida, determine o volume de cada empilhamento em centímetros cúbicos. É só somar de novo. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8. O que eu vou colocar aqui no volume? 8 cm, que é a sigla de centímetros cúbicos. Igual daqui, ó. Centímetros cúbicos. Eu conto e coloco a sigla, centímetros cúbicos. Agora, vamos nesse aqui. 3, 6, 9, 12, 15. Agora, só um minutinho. 15. De 3 em 3. 18, 21, 24, 27. Então, eu coloco 27 centímetros cúbicos, igual aqui. Agora, nesse cubão aqui, quanto tem? Tem 2, 4, 8, 12, 16. 16 mais 16, 32. 32, porque cada lado, não é? Se 32 mais 32 vão ser 64. Então, eu coloco 64 centímetros cúbicos.
Carol está completando as caixas transparentes com cubinhos do material dourado. Realmente esse cubinho lembra o nosso material dourado. Então, ela tem que completar. Na caixa, por enquanto, tem 1, 2, 3, 4, um aqui embaixo, 5, 6, 7. Ela tem que pôr aqui, ó, completar todos os cubinhos. Imagine que Carol completou as duas caixas aqui. Também tem uma caixa maior, que parece ser o dobro que essa, né? Determine o volume de cada caixa, considerando que o cubinho é de 1 centímetro. Na caixa de número 1, ela vai usar, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos na segunda fileira, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na terceira fileira, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui eu vou colocar 24 centímetros cúbicos. E aqui, essa caixa, gente, olha aqui, repara um pouquinho. Veja aqui, ó. Aqui cabe 2, né? Aqui, ó. Tá cabendo 4. Então, é o dobro. Então, se aqui coube 24, na caixa 2 vão ser 48 centímetros cúbicos, cm elevado a 3. Agora vai sair um pouquinho de geometria e vai para do salário mínimo. A gente já tinha feito isso na sala de aula. Não sei se vocês lembram. Os números do salário mínimo. Você já ouviu falar em salário mínimo? Salário mínimo é o mínimo que um trabalhador no Brasil deve ganhar com carteira assinada. Observe a cena e leia o texto a seguir. Parabéns, você foi promovida a mestre de obras. Você passará a receber 6 salários mínimos por mês. O salário mínimo é um direito social do trabalhador urbano e rural e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência social. Nacionalmente unificado, o salário mínimo é reajustado periodicamente. No Brasil, é reajustado anualmente. O pagamento do salário mínimo é obrigatório a todo empregador que mantém funcionários com carga horária de 44 horas semanais e contrato formal de trabalho. Caso a carga horária seja superior, a empresa deverá pagar hora extra ao trabalhador. Em 1º de maio, comemora-se não só o Dia do Trabalho, mas também a criação do salário mínimo no Brasil. A instituição do benefício foi regulamentada no Brasil em 1936. A princípio, ele era calculado de acordo com a região em que o trabalhador residia e deveria atender somente às suas necessidades básicas. A unificação do salário mínimo para todo o país ocorreu em 1984. Nacionalmente unificado, o salário mínimo é reajustado anualmente. Observe a tabela a seguir. Então, qual é o assunto da tabela? Já respondendo a letra A, salário mínimo brasileiro de 2012 a 2018. Você tem que colocar tudo isso aqui? Tem, então você coloca aqui. Esse é o título, o assunto da tabela. Aqui são os anos a que se refere e aqui o valor do salário mínimo. Aí na letra B, os dados da tabela se referem a qual período? Aí você vai colocar de 2012 a 2018. Quantos reais o salário mínimo aumentou de 2017 para 2018? Daqui para cá, ele aumentou de 937, ele foi para 954, ele aumentou R$17, se eu não me engano. Sim, você faz esse menos esse, vai dar R$17. Letra D de dado. Em quais anos o salário mínimo teve um aumento de R$92? Então, você tem que olhar aqui. Será que foi de 2012 para 2013? 600? Não deu isso. Porque tem que ser R$92, não deu. 2014 é que eu tenho cálculo muito rápido. Então, tem de 2014 a 2015, 724 também não deu. De 2015 a 2016, R$92. Exatamente. Entre quais anos o salário mínimo teve um aumento de R$92? De 2015 a 2016. Aí embaixo vem um gráfico.
o gráfico. Qual é o título desse gráfico? Aqui, ó, salário mínimo brasileiro de 2012 a 2016. O que eles pegaram? Eles pegaram os dados da tabela aqui de cima, dessa tabela aqui, e transformaram em um gráfico. Fica muito mais fácil para a gente visualizar. Aí vem lá. O que indica o eixo horizontal e o vertical? Horizontal é aqui, ó. Horizontal são os anos. E vertical, os valores em reais. Então, novamente, horizontal os anos, vertical os valores em reais. Embaixo. Qual é o valor atual do salário mínimo brasileiro? É 1.045. O dinheiro no mundo. Várias formas de dinheiro são usadas em diferentes lugares do mundo, seja em forma de metal, que é moeda, seja em forma de papel, que é cédula, cheques, etc. Seja de plástico, cartões de débito ou de crédito. O dinheiro oficial de determinado país também é chamado de moeda local. Conheça um pouco mais sobre a moeda usada em alguns lugares do mundo. Dólar americano. Então, esse dinheiro é usado nos Estados Unidos. Hoje ele vale muito mais do que está aqui, tá? A moeda usada nos Estados Unidos é o dólar americano e o símbolo é US, tá? Aí no S tem dois riscos. A diferença do dólar para o real é que o real só tem um risco no dinheiro. Aqui tem dois. Além de ser usada nesse país, essa moeda também é aceita em outros países, quase que na maioria dos países é aceito o dólar. O euro é uma moeda que circula em 19 países da União Europeia. Desde 2002, países como Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal adotaram o euro como moeda. Seu símbolo é um E, tá? Um E cortadinho aqui também na horizontal. Aí vem as cédulas das moedas que tinha, né? Na época, aqui o euro, tá vendo? O iene é a moeda do Japão. A cédula de maior valor do iene é de 10.000 ienes. É essa cédula aqui, ó, o japinha aqui. Como que eu falo? O olhinho puxadinho. A conversão de valores entre moedas varia diariamente de acordo com o câmbio. Observe a tabela de conversão em reais para cada uma dessas moedas em 30 de janeiro de 2018. Por isso que eu falei, o valor não está atualizado. Tabela de conversão. 1 euro é igual a R$ 3,93. 1 dólar americano, em 2018, tá? R$ 3,16. 1 iene, que é a moeda do Japão, 0,02 centavos. Você já conhecia essas moedas que circulam em alguns países? Você coloca sim ou não, e quais as outras moedas você conhece? Se você conhece outras moedas, por exemplo, você pode colocar aqui, tá? Não é moeda de 5 centavos, 10 centavos. Moedas é o nome do dinheiro de outros países. Qual das moedas apresentadas valia mais em relação ao real em 30 de janeiro de 2018? É o ouro, que vale 3,93, o dólar 3,16 ou o iene 0,02? É o euro, né? Então aqui você vai escrever euro. Observe o preço do quebra-cabeça e da camiseta ao lado. Então, o quebra-cabeça é em euro, 4 euros. E uma camiseta dólar, 5 dólares. Qual era o valor de cada um desses produtos em reais? Então, você vai fazer assim, ó. 4, qual o valor do euro? 3,93. Então, você vai colocar 3,93 vezes 4. Você vai achar o valor do quebra-cabeça. Aí, da camiseta, tá em dólar, olha o dinheiro aqui, ó. Você vai lá e pega 3,16 vezes 5. Você vai achar o valor da camiseta. Gente, espero ter explicado certinho. Qualquer dúvida,